os cursos de estudos da doutrina e as atividades sociais que caracterizam a base do Espiritismo na lição da caridade. A nossa juventude já é uma longa instituição, porque desde 1948 nós criamos um departamento juvenil para que os jovens se pudessem interessar pelas questões transcendentes do espírito. Anteriormente, no passado, havia um conceito que era um conceito de acomodação. Toda vez que se desejava propor ao jovem uma atitude saudável, um comportamento ético elevado, a construção do futuro através do estudo e do caráter, se dizia assim, jovem, ele não tem cabeça para isso. Era uma forma pessimista de julgar o desenvolvimento intelecto-moral da própria sociedade. Porque nós vemos que, na atualidade, em especial, a tecnologia é todo um trabalho de juventude, de jovens, muito jovens, desde as experiências da comunicação virtual até das viagens interplanetárias. São jovens que encabeçam esses movimentos, mas também os da corrupção, do desagrado, do desequilíbrio. As lideranças moças, quando não têm um guia seguro, ético, e derivam, partem para o prazer instintivo, gozar tudo aquilo que está ao seu alcance momentâneo. E como ainda são jovens, pensam que a vida será sempre isto. O próprio organismo, a cada momento, modifica-se. As tendências, os hábitos, as lembranças da existência atual, das antigas existências. E então a juventude tem primazia. E foi sempre a juventude que renovou a humanidade. Se considerarmos a Idade Média em relação à Idade Moderna do século XIX, a utilidade da sociedade ultramoderna deste momento, no após Segunda Guerra Mundial, veremos à frente jovens, desde os grandes oradores aos sonhadores e mártires que procuravam encontrar uma razão para viver, um motivo para justificar o sofrimento e a razão para experimentar o prazer. E verificavam que esse prazer tem uma variedade emocional muito grande, pois que cada um de nós tem um tipo de sensibilidade emocional e também de sensibilidade de natureza orgânica. Aquilo que é muito bom para uns, não é bom para outros. E é por isso que a filosofia tem mais de 100 escolas diferentes, desde as filosofias absurdas. O culto ao diabo é uma filosofia religiosa. O ateísmo, como filosofia, é também para as pessoas de determinado sentimento. Mas nos cabe a nós, os educadores, pensarmos numa filosofia ética que, no começo, às vezes, não proporciona aquele bem-estar, a plenitude que nós desejamos, mas que, sem dúvida, com o tempo, apresenta frutos sazonados. Quantas coisas hoje são terríveis. Daqui a alguns anos, nós diremos a Deus que foram uma verdadeira bênção, modificaram o nosso destino. Aquilo que era tristeza transformou em esperança.
o que era desencanto em expectativa. E o que era prazer, muitas vezes, se transformou em angústia. O que era alegria, em depressão. Porque a nossa máquina emocional não é apenas o conjunto de nervos e de células, mas é também a energia espiritual que acumula bênçãos no transcorrer das experiências, tornando-nos pessoas amadurecidas, ora para o bem, ora para o mal, e ora no estado de mediocridade. Pessoas medíocres, que não melhoram, que não pioram. Estão sempre naquele estágio de eu vou pensar, ou quando eu pensar, ou quando a vida me facultar oportunidade, e a vida, irmã do tempo, logo passa e nós perdemos a carruagem da oportunidade. Esse preâmbulo para justificar o nosso trabalho de educação juvenil, atendimento a crianças aos domingos pela manhã. Os pais espíritas, ao invés de levarem à praia por excelência, trazem às 8 horas para a evangelização. Porque nós somos a educação infantil que tivermos, todos. Se nossos pais se preocuparam conosco em nossa infância, lembraremos a vida inteira. Mas se eles foram displicentes, deixaram-nos, suportaram-nos, também nós lembramos. E se foram negligentes, responsáveis pelos nossos insucessos, também nós lembramos. Então, a doutrina espírita, que é uma filosofia de vida, se preocupa em dar ao jovem não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele faz bem. Porque em determinada idade nós não sabemos o que queremos. Aos 5 anos de idade nós queremos um tipo de divertimento, mas aos 10 já queremos outro tipo. Aos 15, daí muitas vezes os matrimônios juvenis, 18, 25 anos, evaporam-se, porque um jovem de 15 anos que se casa, quando ele completa 20 anos de idade, as suas aspirações são totalmente outras. É só cada um de nós se lembrar. Quem tem aqui mais de 15 anos, lembre o que é que desejava aos 15, o que a vida deu aos 20 e o que deseja agora na idade nebulosa que cada um se encontra. Então, nós temos a preocupação em educar, porque às vezes os pais são espíritas, mas não têm facilidade de transmitir o conhecimento, ou não sabem como fazê-lo. Nós somos o braço auxiliar da educação doméstica. Aquilo que falta no lar, nós completamos na boa orientação social, humana, religiosa. Mas nem sempre a pessoa fica infantil, cresce, e vem o período dos sonhos, a juventude, a maravilha, Romeu, Julieta, que agora já estão meio ultrapassados, né? Agora Birkin e etc. Nós estamos aí ao lado para mostrar que a vida não é um eterno voar com Romeu, cantando para Julieta, e ela jogando as tranças pela janela, como dizem as tradições suecas, ele canta assim, joga a trança, Julieta, para eu poder subir na torre. Agora já não sobe na torre, encontra o outro em qualquer lugar. Pela manhã, no filme, na rua, uma coincidência, e nos aferramos, apaixonamos-nos tantas vezes quantas penteamos o cabelo. Aliás, há aqueles que não penteiam, também pessoas frias, que a vida passa sem lhes dar quaisquer emoção. A nossa juventude celebra o carnaval, para que os jovens tenham também uma outra opção, não somente o trio elétrico, mas também o trio espiritual. Não somente pular até arrebentar-se, mas também pular e não se deixar arrebentar.
passar o carnaval e recordar que foram momentos festivos, agradáveis, como outros quaisquer, mas não nos deixou aprisionado o carnaval das paixões, nos atritos, na procriação e na necessidade do aborto dali a alguns meses. Então, nós temos a preocupação de conversar com esses jovens que estão agora na universidade e enfrentam professores materialistas, professores cínicos, no sentido filosófico, cínico no sentido filosófico. Então, o jovem não sabe se deter diante de um professor que chega na aula, senta e pergunta: alguém tem aí um baseado? A juventude adora isso, porque quase todos têm um baseado. E aí, aluno e professor se confundem na mesma mediocridade. Ele não ensina, o jovem não aprende. Os pais gastam dinheiro e os filhos continuam ignorantes, que é o retrato típico da atualidade. E que só quer saber do prazer, somente quer saber da balada, até que uma bala desviada leva para outra realidade, para outra balada do mundo espiritual. Então, nós temos essa preocupação. E os nossos jovens, em particular aqueles que estudam nas universidades, têm enfrentado professores terríveis, porque um dos grandes materialistas russos escreveu na sua doutrina comunista que, ao invés das nações se preocuparem com tanques de guerra, educassem através da universidade. Ao invés do governo comprar armas, semear o cinismo, a indiferença, o prazer e ter uma sociedade medíocre. Pão, sexo e folga, eis o ideal de muita gente que vive para comer, fazer sexo, ou então desfrutar dos raros momentos de prazer. Mas será que isso é a vida? Daí aos 17 anos, eu não tenho ideal, eu não sei para que nasci. Não sabe e não quer saber. Eu não sei por que sofro. Os estados que transtornam metade ou mais da sociedade. Hoje, a falta de objetivo na vida. Tenho certeza que cada um dos senhores, como eu também, vive perguntando-se: afinal de contas, por que é que eu nasci? O que é que eu desejo da vida? O que é que eu posso fazer? E a psicologia, desde Viktor Frankl, no século passado, vem nos dizendo o que é que nós podemos fazer para ter um objetivo na vida. Já imaginou como é terrível a vida dos aposentados, ociosos? Aposentam-se, isso há alguns anos, porque agora é diferente. E então os homens pegavam a estação de rádio, era futebol, era o jornal, aquela vida monótona, o pijama, chato, indelicado. A mulher, o desencanto. A vida estava bonita para os jovens, mas ela já estava com 40 anos. Ave Maria, 40 anos era uma maldição. Imagine-me, 40 anos. Mas 40 anos é uma idade linda. Já começa a menopausa para a mulher. Ela vai acalmando. O homem de 50 anos. E também a pausazinha dele, de 50 anos. Aquela labareda, aquele fogo que crepita. É agora uma chamazinha que bota gasolina de quando em quando. Mas ele tem que ter um objetivo. A gente tem que ter uma meta. Eu estou aqui para não fazer nada, então não faça nada. É sua meta, não fazer nada. Mas quem é que aguenta não fazer nada? Pois tem gente que aguenta. Porque a vida dessas pessoas é queixar-se. Ai, meu Deus, mais um dia. Mas se veio a morte, imagina morrer tão jovem, 70 anos. Então, nós aqui temos a preocupação de preparar o jovem.
Ele vai ser feliz hoje. Não vai ser feliz quando se formar. Porque, às vezes, depois de formado, constata que não era aquilo que ele queria. Quantos escolheram a carreira diferenciada? Surgiu na psicologia teste de conhecimento para ver o que é que a gente gostaria. E, nessa época, 10 anos atrás, eu ficava admirado que o jovem estava no curso intermediário e a gente perguntava, o que é que você vai estudar? Ah, não sei. Como que já às portas da universidade não sabe qual é o curso que vai? Ah, eu vou fazer um teste, vou frequentar uma aula de psicologia, porque a psicologia era que sabia o que é que nós queríamos. Pois eu, quando nasci, no outro dia eu disse à minha mãe o que é que eu queria ser. E até hoje eu estou na busca deste vir a ser. Nós somos um perene vir a ser, que estaremos sempre satisfeitos com o que temos, porque desejamos ser muito mais. Então pergunte-se a Einstein, a Freud, a Beethoven, a qualquer um desses astros da humanidade, se eles estão satisfeitos com a vida, e é muito pouco. E todos dizem, por uma linguagem universal, que a vida é muito breve. E realmente, depois que passa, é muito breve. Ainda há pouco eu estava conversando com uma amiga, aqui, e ela disse assim, Divaldo, você pode imaginar, eu completei 40 anos. Eu pensei que não existia esse negócio de 40 anos. Pois estou com 40. Eu disse, Deus te abençoe. Eu estou com 96. Até você chegar lá, minha filha. Ele disse, eu tenho fé em Deus que ele chegar. Eu digo, não, eu tenho fé em Deus que ele vai me proteger para eu conseguir chegar. Porque o corpo está recebendo cada dia mais benefícios técnicos. E, lamentavelmente, não aqueles benefícios da saúde integral. Estamos muito preocupados com creme. Há poucos dias eu vi o lançamento de um creme feito com ouro para passar das rugas. E passa hoje, mas depois de amanhã não há ouro que segure a ruga. E com o peso do ouro, a ruga ainda é maior. E agora o esforço é levantar a ruga. É porque tem o baixar e tem o suspender. E ficamos nesse jogo e perdemos a oportunidade dos 40, dos 50. Quanta gente olha e diz assim, já é um 50. Pergunte quanto ele já fez. Nós nos preocupamos isso quando ele é jovem. Mostre o que você está desfrutando agora e mostre àqueles que já alcançaram determinados aspectos. Eu meditei hoje sobre uma questão de análise. É um pouquinho monótono, mas é um pouquinho racional, que nós vamos fazer aqui uns balanços. E escolhi duas personagens. Uma personagem muito rica e uma personagem miserável. Ambas mulheres, jovens. Quando Madre Teresa, a maioria daqui sabe a quem me refiro, a santa de Calcutá, na Índia, estava em Roma durante o período do Papa João Paulo II. Eles eram amigos muito íntimos. Ela adoeceu do coração e teve que colocar marca-passo. Como era muito dinâmica, o Papa levou-a para Roma para obrigá-la a prolongar a vida. Mas ela era tão dinâmica que à noite ela fugia com pessoas amigas para visitarem as pessoas problemáticas. As moças que se perdiam em Roma. Todo mundo quer ir para Roma. Roma tem 1000 caminhos. E muita gente se equivoca. A miséria também está em Roma, está na Trinità, está na Grande Escadaria, está perto da sede do socialismo. E então é necessário encontrar alguém para ajudar. E Madre Teresa corria. Inclusive o Vaticano tem uma muralha
que separa a cidade, o Estado do Vaticano, da cidade de Roma. E ela, então, fugia, porque ali em volta, pessoas atormentadas de sexo iam vender a miséria do seu sofrimento. Alguns por vício, outros por desequilíbrio, outros por frustração, outros porque são diferentes. E ela ia confortar os que lutavam contra os dramas da droga e fazia atividades, mandou colocar banheiros em torno da muralha para que eles tivessem uma vida menos abandonada, essa vida com uma pessoa sem teto, como está hoje em moda no Rio, no mundo inteiro, as barracas nas ruas das cidades mais importantes do mundo, mostrando a nossa inferioridade. Nós saímos da barraca, da cota, da furna, e adquirimos um apartamento de luxo, um apartamento de cristal, flutuando no ar, mas estamos voltando novamente, porque as barracas, aos buracos, vivendo na rua em miserabilidade, como os nossos antepassados. Porque ao invés de evoluir no sentido ético, nós perdemos o interesse pela vida superior. E nos contentamos com tudo. Então, quando Madre Teresa estava em Roma, uma jovem, a mulher mais fotografada do mundo, já notada, né? Lady Di. A célebre Lady, jovem, bela, rica. Seu pai era um conde, portador de uma fortuna imensa, e ela se casou com o príncipe herdeiro da monarquia inglesa, hoje rei número 3, ali, sustentando a bandeira da sua casa real. Mas ela tinha de tudo, principalmente de infelicidade. Ela gastava uma média de $200.000 por semestre só em vestido. Mas o vestido que cobria o corpo não acalmava as ânsias da alma. E ela saiu na busca do prazer, depois do divórcio com o marido. Ele de um lado, com a sua veterana, e ela do outro lado, com a aspiração de jovem. Essa aspiração que todo mundo tem, encontrar o amor. Mas que amor? Não é esse amor do sexo. Porque o amor do sexo tem um tempo de duração. Ninguém aguenta ficar 100%, nem 20%, porque as energias desprendidas fazem falta ao metabolismo orgânico. Mas aqueles períodos que dão forças para suportar os períodos em não temos a possibilidade. Muito bem. Então ela buscava o amor. E todos os rapazes com os quais ela se envolveu, não foram poucos, eram de caráter venal. Não a amavam de maneira nenhuma. Eles queriam a projeção dela, o dinheiro dela, e depois escreveram biografias contando a intimidade com aquela jovem tão bela e tão solitária, tão triste. Já notaram bem como é o olhar dela? É sempre um olhar de tristeza, de melancolia, de busca, interrogativo. E por isso, quando ela viu Madre Teresa, ela que não tinha ideal, porque estava namorando com um jovem que a família não queria, estava em Roma para poder deliciar-se com o verão de Roma, quando então ela conheceu Madre Teresa, aquela mulher pequenina, de sorriso suave, sem nenhuma beleza exterior, mas de um encantamento, de uma doçura fascinante. Ela acompanhou Madre Teresa e encontrou em Madre Teresa uma mulher de fé, simplesmente uma mulher de fé. Eu creio em Deus, na imortalidade. Eu vivo, mas é Deus que vive em mim. Como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então ela se apaixonou, porque todos nós, vazios, quando encontramos uma pessoa plena, fascinamos-nos.
e gostaríamos de ser como aquela pessoa, preenchida de valores. E então acompanhou Madre Teresa, que se encantou com a princesa. Madre Teresa era de uma sabedoria imensa. Era uma mulher muito pobre, que morava no país mais pobre da Europa, ali nasceu, que foi estudar em Londres e que se dedicou a Jesus. Então, certo dia, as duas se preparavam, Madre Teresa ia ficar em Roma e ela viajava à Inglaterra, quando ela disse subitamente: Madre, eu queria pertencer à sua ordem. Eu queria me dedicar a cuidar de leprosos. Madre Teresa disse: mas minha filha, você nunca viu um leproso. Não sabe o que está falando. As deformidades. É muito bonito na literatura, mas na realidade precisa ter muito esforço e valor pessoal para lidar com uma pessoa que está perdendo os dedos, perdendo os pés, que as orelhas caem, que uma ferida não cicatriza nunca, em podridão, em vida. E o estado moral do leproso, a sua angústia, saber que todo mundo o teme. Ela diz: pois é, apesar disso, ela estava no hotel mais caro do mundo, com um namorado que era filho de um dos homens mais ricos do mundo, e tem a maior loja do mundo em Londres. Ela, então, percebendo que a sua vida era correr de um iate para um avião de luxo, para o palácio, para o automóvel mais caro, e quando terminava não deu nada. O vazio continuava. Ela disse: mas eu gostaria tanto de ajudar, de servir. Todo mundo me serve. Quando eu passo a reverência à princesa, eu gostaria de servir. Mas o que é que eu posso fazer? Na minha condição de princesa, de mulher riquíssima, pelo lado paterno e pelo lado da herança, era portadora de uma fortuna. Então, Madre Teresa disse a ela o seguinte: princesa, você nasceu para ser princesa. Nunca será uma discípula minha conforme as minhas discípulas. Nunca. Porque não tem hábito, não sabe fazer nada. E cá, se você entrar para a ordem, será mais uma, não terá nenhum destaque. Ninguém vai lhe olhar, você é apenas uma. Você nasceu para viver nos palácios. Você nasceu para ser uma princesa da minha ordem, porém, dentro dos palácios. Quer dizer, você está na fortuna para ajudar os ricos a fazerem o bem. Coisa que os pobres não têm possibilidade de chegar até eles. Então, a partir de agora, você pertence à minha ordem religiosa. E ela perguntou: o que é que eu devo fazer? O bem. Notem que isto foi tão impressionante que quando a princesa voltou com Dottie, o rapaz, a Londres, a primeira coisa que ela fez foi visitar um hospital de crianças descendentes de aidéticos. Um escândalo, porque a imprensa disse que ela corria o risco de contrair a doença e transmitir ao futuro rei, que era o filho dela, que é o futuro rei. Ela não deu importância. Continuou visitando os aidéticos, realizando trabalhos para socorrer os aidéticos. E quando ela soube que na África havia o país com maior número de bombas terrestres, Angola, e de pessoas amputadas pelas bombas que explodiam, era um país que não se pode andar meia hora em linha reta porque uma bomba terrestre explode. E que os governos não conseguiram ainda retirar, porque para implantar uma bomba terrestre gastam $10. Mas para retirar,
Os perigos são tantos que custa mais de $500 tirar cada bomba que está semeada desde a guerra de Angola. Ela foi lá. A futura mãe do rei da Inglaterra. Ela foi aos campos minados. E quando voltou a Londres, ela fez uma campanha contra armas. Ofereceu a sua imagem contra os mais poderosos da terra, que nos Estados Unidos e na Inglaterra pertencem ao Partido Protetor de Armas de todo gênero, de todo tipo, de todo valor. Então, Madre Teresa de Calcutá havia deixado no palácio a beleza daquela jovem que comovia e que passou a ter uma vida com objetivo. Passou a ter uma organização. Foi fundada uma organização no nome dela para ajudar os infelizes e teve uma morte desesperadora. Portanto, é objetivo na vida de uma pessoa rica. Mas, na Índia, um escritor famoso que escreveu o livro Nesta Noite, a Liberdade, quando a Índia pertencia à Inglaterra, a Índia e o Paquistão. Naquela época, anos 40, eram 700 milhões de pessoas. E um homem magro, que nunca disparou um tiro, Mohandas Gandhi. Toda a sua guerra foi verbal e pacífica. De exemplo, como eu já contei aqui 2 ou 3 vezes, ele estava em Londres, e passeava pela rua mais movimentada do turismo. E havia ali uma galeria com casas, joalherias impressionantes. Ele então foi olhar uma joalheria, acompanhado do representante do rei da Inglaterra, que tinha ordem de lhe dar o que ele quisesse. Era um presente da Inglaterra à Índia. Mas ele foi e ficou olhando a vitrine, aquele ouro, aqueles objetos impressionantes. Ele olhava e ria. Então, o representante do rei chegou-se até ele e disse: Mahatma, mestre. Ele recebeu esse título de Rabindranath Tagore, o poeta. É um título de grande valor, Mahatma, mais do que mestre, mais do que guru. E então o representante do rei disse: eu tenho ordem de Sua Majestade de oferecer-lhe o que quiser. Ele então respondeu: mas eu não quero nada. Ué, mas está tão alegre, rindo. Pois é. Eu estou rindo por notar quanta coisa eu já não necessito. Imagina eu, por exemplo, olhando aquilo, ai meu Deus, se eu tivesse aqui este anel, grão de milho, ou se tivesse aqui esta bola de jogo, fosse toda de ouro, nós, alguns, do lado de cá, diante daquelas joalherias esquisitas pela grandeza, estaríamos fascinados. Ele estava fascinado porque já não interessava aquilo. E salvou, sem dar um tiro, 700 milhões de pessoas. Naquela noite em que veio a liberdade da Índia e do Paquistão. Esse autor, Dominique, percebeu, nos anos 80, que a Índia estava atravessando um momento muito difícil, econômico. E ele, então, reflexionou. A Índia me deu tudo, porque ele escreveu um livro que somente para passar os direitos autorais para o cinema, ele cobrou 10 milhões de pounds, de libras esterlinas, só para isso. E ele teve uma fortuna incalculável. Ele disse: eu devo isso à Índia. Eu tenho que fazer algo pela Índia. Olha aí, o fazer. E ele ficou
em Nova Delhi, a velha capital, olhando ali nas escadarias do rio Gange, aqueles que adoravam o rio por ser sagrado da tradição indiana. De um lado, os devotos, do outro lado, o crematório, em que botam os cadáveres e queimam. Os pobres botam alguns gravetos, queimam um pedacinho e jogam um cadáver no rio. Então, o rio é impressionante de sujo, de cadáveres em decomposição, de dejetos das pessoas que vivem ali. E, em compensação, pessoas que moram naquela região tornam-se grandes nadadores para mergulharem e pegar dos cadáveres que não foram queimados a dentadura, os anéis, qualquer coisa que valha dinheiro, até osso. É célebre até agora aqueles nadadores que sustentam a família que atende aos párias. Não existe politicamente párias. Indira Gandhi eliminou essa casta, mas, em verdade, ela existe, como aqui em Salvador, como em qualquer lugar. Os miseráveis, não só são os sem-teto, não, os miseráveis em geral. E então, ele começou a examinar aqueles jovens que se atiravam nas águas sujas, e os pais tinham brechó. Era o nome típico, nós também temos um brechó, mas de coisas boas, maravilhosas, de mãos preciosas. E então ele percebeu uma família especial e escreveu um livro que se chama Muito Além do Amor. Se alguém puder, leia, porque é de uma beleza. A delicadeza do livro é baratíssimo. Eu estive vendo na propaganda, R$6, mas o livro é de 400 a 500 páginas. E é barato assim para facilitar a venda. Então ele escreveu Muito Além do Amor. Mas será que há alguma coisa além do amor? E ele, então, narra a vida de uma família que tinha um brechó e que uma das filhas era a melhor nadadora da região. Estava sempre mergulhando e trazendo restos de cadáver que a mãe limpava e colocava na sua quitanda para vender. Esta menina chamava-se Ananda. Ananda. No dialeto significa o canto. Ananda era de uma beleza aos 12 anos, a tez morena, os traços delicados, a cabeleira e o jeito e a leveza. Então era uma espécie de princesinha daqueles super miseráveis. Ele então foi estudar a vida de Ananda. Ananda, quando completou 12 anos, a família propôs o casamento dela. Mas nesta área da Índia, quem escolhe o marido são os pais, que negociam o dote que vão dar, a data do casamento. O homem se prepara, a mulher prepara o enxoval. Então é tudo muito bem organizado, é uma trama, mas os noivos só se veem uma vez antes do casamento e logo depois do casamento. Então eles dizem que é o melhor método. Os fatos têm demonstrado que não é o melhor método. Não se pode casar sem a atividade profunda do sentimento de qualquer natureza, seja de cobiça, de desejo, de amor, etc. Mas então, Ananda foi designada para casar. E ficou curiosa, porque um dia tal, o noivo vinha visitar a família e vê-la. A forma de ver colocava toda a família, ele olhava, somente ele sabia quem ele queria para casar. Olhava para jovens e negociava com os pais. No dia do casamento, depois da bênção nupcial, erguia o véu, é que ele via novamente o rosto da amada, e ela
pela segunda vez, o rosto agora do marido. E então a Nanda foi preparada para casar. A mãe reunia todo aqueles destroços, preparando a casa em que a Nanda ia viver. E a Nanda estava muito feliz, mergulhando. Marcaram a data. E cerca de 32 dias antes do casamento, a Nanda se estava penteando em um pedaço de espelho, quando notou uma degeneração da pele, uma manchazinha perto do nariz. Ela passou a mão, era meio insensível. Ela pegou de um objeto e tentou perfurar, não sentiu nada. Então ela disse à mãe, curioso, esta mancha não tem sensibilidade. A mãe ficou logo apavorada. Chamou um médico de rua, é muito comum na Índia os médicos andarem, médicos não, esses curandeiros, e ele, com a lupa, percebeu que era Hansen, era mal de Hansen, era lepra. Porque a olho nu era apenas uma mancha, mas com uma lupa podia ver a epiderma, a presença terrível do vírus da lepra. Então ele disse que não tinha jeito. Logo aqui na face, facilmente degenerava e a morte era perto. Quando a mãe percebeu, teve que desmanchar o casamento. A Nanda foi amaldiçoada dentro de casa. Foram devolvidos os presentes ao futuro marido. E num certo dia, a Nanda escutou, morava numa casa miserável, que não tinha segredos, não tinha nada particular, e escutou os pais conversando a meia voz a respeito dela. Quando foi pela manhã, a família estava reunida em um círculo na sala. No meio havia um alimento e uma trouxa de roupas. A mãe apontou. Ela estava sendo expulsa da família para viver nas ruas com os leprosos. 12 anos. Ela, então, assim, não se discutia. Alimentou-se, sorriu triste e deu adeus. Só que a comida estava envenenada. E ela foi caminhando e, perto da estação ferroviária, ela desmaiou. Quando despertou, ela estava no hospital, dirigido por uma organização protestante, que dá sua contribuição na Índia, como em outros países. E então ela soube que era portadora de Hansen. E foi enxotada para um lugar para outro. Certo dia, com muita fome, havia completado aniversário, ela estava deitada na plataforma da estação ferroviária, quando parou uma carruagem e um homem bem vestido saiu entre eles perguntando se ali havia alguma menina órfã. De 13 a 15 anos, ela se apresentou. Era expulsa de casa, era pior do que ser órfã. E ele disse que estava precisando de um auxiliar para tomar conta de 2 filhos dele, que ele viajava muito, e queria uma pessoa de bons princípios para tomar conta na condição de babá. E ela se apresentou como candidata. Ele então contratou, colocou na carruagem e levou-a para sua casa. Somente que a casa ficava um pouco fora da cidade, numa estrada. Mas ela foi. Quando chegou lá, ela foi aprisionada, porque a casa era um bordel. Pegavam as meninotas, levavam para esse bordel, usavam-nas. Quando elas completavam 15 anos, estavam velhas, de servir a pior ralé aos leprosos, ao povo que trabalhava no cais, àqueles que eram lixo da cidade. Elas eram mandadas para um lugar pior e não chegavam aos 18 anos de idade, devoradas pela tuberculose, pela sífilis. Então a Nanda estava nesse prostíbulo e passou a ser carne vendida, tendo que atender uma clientela de 8 a 15 parceiros numa noite.
E aí ganhava uma miséria para se alimentar. Mas tudo que ela possuía era alugado do bordel. Então, o sari, as joias, a beleza, ela pagava uma cota dos atendimentos do indivíduo. Nesse ínterim, ela percebeu que não nasceu para isso. Ninguém nasce para isto. É jogado pelo destino quando não tem guia. E então fugiu. Conseguiu fugir. Fugiu e foi aparecer em Calcutá. Pegou trens. É terrível a movimentação na Índia. Eu digo por experiência, porque eu estive lá. Então, a fome era de tal forma que ela sentia o movimento do estômago. Aí ela ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá, a casa de Madre Teresa, as Irmãs da Caridade. Aí ela foi. A fila no portão para receber alimento era enorme. E ali a fila, uma madre, as auxiliares, dando, as pessoas levavam uma lata, uma coisa qualquer, botava comida e saía. E ela foi. Mas quando ela chegou, a comida já havia acabado. Ela ficou assim desesperada. E a madre, que era encarregada da distribuição dos alimentos, notou aquela jovem com a marca muito maior agora, disfarçada com um tipo de pó de arroz coberta, e percebeu que era uma leprosa. Então a senhora ficou compadecida e perguntou à menina se ela queria ficar ali no pátio, onde havia muitos doentes. Faltava cama. Eles disputavam uma esteira no chão. E à medida que morriam, eram substituídos na mesma hora por aquela lista infindável de sofredores. Foi dessa forma que Ananda conheceu a irmã Bandona. A irmã Bandona era enérgica, porque tinha que se separar com eles. Enfrentava situações difíceis. Quem lida com as pessoas desvairadas sabe como é difícil lidar com a pessoa revoltada na miséria social, moral ou econômica. Mas então a irmã Bandona foi tocada e veio a saber que ela, a menina, não tinha ninguém na vida. Havia sido expulsa do lar, em Nova Delhi, e estava ali na segunda cidade mais populosa do mundo, com mais de 100 mil leprosos na rua. Mais de 100 mil. Isso nos anos 80, aí há 50 anos mais ou menos. Pois é. E nasceu um vínculo entre Ananda e a irmã Bandona. Ela passou a ajudar a irmã Bandona a dar o alimento. A irmã Bandona começou a fazer o tratamento com ela, que era um tratamento rude. Não haviam ainda descoberto um medicamento para a hanseníase. Aplicavam placebos, pomadas inúteis, só para tirar o horror. E aquela ferida foi ampliando. A irmã Bandona procurou fazer todo tipo de tratamento, mas ainda não havia o específico que hoje cura tecnicamente a lepra. Não apenas hoje, já há mais de 60 anos. Daquele tempo ainda não haviam popularizado, mas já haviam descoberto os produtos. E tentou fazer, mas não tinha o produto. Ela ficou ajudando. Nesse ínterim, ela pediu à irmã Bandona para se tornar monja. Como era pária, ela cuidaria dos párias, ficaria com os super miseráveis. E irmã Bandona concordou. E ela foi para a parte do seminário para estudar a mensagem das filhas do Calvário. No dia em que ela se tornou monja, outras moças, a família veio, todo mundo muito bem, mas ela não tinha ninguém. Estava com o hábito azul, ou melhor, branco, com a faixa azul, que era o sinal de pureza. Então ela se deitou no chão,
para o bispo abençoar e levantou a cabeça. Quando ela levantou a cabeça, ela viu a irmã Bandona, que tinha vindo para dar-lhe o apoio. É assim que começam as missões humanas. Ela foi abençoada, se tornou irmã de caridade. E incrível, a partir daí a lepra diminuiu. E ela ficou boa, sem usar remédio. Então, é uma psicossomática realização. O bem-estar interior curou a doença exterior. O que hoje demonstra que a iluminação interior é o mais importante na psicologia, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. A frase atribuída a Sócrates. E então, ela começou a viajar. Madre Teresa estava em Roma. Naquele mês de setembro, apareceu uma doença estranha. Um rapaz, cabeleireiro, de Londres, apareceu com uma afta muito grande na língua. Daí a 2 dias, a afta havia crescido tanto que estava quase na garganta. Ele foi ao médico imediatamente, era homossexual, e o médico diagnosticou doença desconhecida. Uma semana depois, o rapaz estava com o corpo aberto numa ferida. Foi assim que apareceu a AIDS. O paciente número 0. O paciente número 0 era um rapaz muito bonito, no salão de beleza, que se viu decompor em pouco tempo. Então, o serviço de saúde inglesa anotou nos casos enigmáticos doença misteriosa e descreveu as aftas, as dores, a falta de resistência, a ausência de ideais. Era uma doença estranha. Mas nesse mesmo período, em Nova York, um outro jovem apareceu com a doença, sem nenhum contato com aquele de Londres. E daí a pouco, Nova York tinha centenas de casos de jovens, principalmente homossexuais, que se apresentavam como feridas vivas. Foi dado o alarme internacional e feita a pesquisa. O vírus era habitante de um macaco da África chamado barriga verde. No macaco, ele não dá nenhum problema, mas ele passou do corpo do macaco para o ser humano. Como? As mulheres na África sempre colocam saguis, como aqui no Brasil também, no ombro, conservam dentro de casa. E o sagui, trazendo o vírus, passou para o organismo feminino. Mas como o organismo feminino tinha defesas, passou para o masculino. Como o organismo masculino estava ainda muito imaturo, passou para o homossexual. E os homossexuais se tornaram o veículo. Então, a intolerância religiosa passou a caçar os homossexuais e a matá-los. Nos Estados Unidos, principalmente. Nova York se tornou um lugar terrível. E Madre Teresa, quando soube, em Roma, do que estava acontecendo em Nova York, ela viajou a Nova York e falou com o prefeito que queria ajudar este povo, que era portador dessa doença, a nova lepra da humanidade. Setembro de 1984. De repente, a AIDS tomou conta do mundo. E até hoje. Existem 40 milhões de pessoas infectadas.
Ninguém acredite que não está infectado. Quem tem uma vida promíscua, por certo, está infectado. Ela é tratada com um pacote próprio de produtos. Então, o indivíduo que adquire a doença não fica bom, mas a doença é controlada. Então, esses 40 milhões de infectados estão infectando, porque estão tendo os relacionamentos promíscuos, não têm os cuidados recomendados pela higiene da saúde pública, entregam-se aos desmandos do sexo. É somente ver, por exemplo, o quadro da Macacolândia e das habitações da rua para ver a promiscuidade. Então, está contaminando. Também a mocinha rica, que tem um namoradinho depravado, está contaminada. Porque não é a doença de pobre, não é a doença do viciado. E aí se percebeu que essa doença transmitia através do líquido, através do líquor, ou através de qualquer emissão líquida do organismo humano. Daí, na união sexual, o indivíduo contamina ou se contamina. E foi uma velocidade. Na África, em que a ignorância predomina, há uma média de 30 milhões, porque em certos países não usam nada, acho que aquilo é castigo divino, e proíbem. Os laboratórios suíços não distribuem medicamento grátis que poderia salvar. Eu estou me referindo a muito além do amor. Então, esses dados são do livro, não são meus. Muito bem. Madre Teresa conseguiu. Era necessário achar uma casa para albergar esses indivíduos. Ela veio para Nova York e mandou pedir que 10 jovens de Calcutá viessem para tomar conta dos doentes. E entre os 10 veio a Nanda. A Nanda estava com 22 anos. Ela veio com as suas amigas. O autor escreve de uma maneira encantadora a chegada delas à alfândega de Nova York. A alfândega americana, como muitas, é muito rigorosa, mas elas não têm bagagem. A bagagem de uma irmã de caridade é 2 trajes, 2 vestidos de 4 metros de tecido para fazer o sari, 2 roupas íntimas, um pedaço de sabão massa e algo mínimo. E dentro de um embrulho, numa bacia, cada uma trazia a sua bacia. Então, a alfândega, quando viu aquelas bacias e aquelas jovens sem nada, que nunca tinha visto gelo, estava caindo gelo em Nova York, e que ficaram sambando no gelo, comendo gelo admirados. Era a caridade chegando à miséria de Nova York. Elas se instalaram numa casa religiosa e Madre Teresa saiu a recolher os que estavam morrendo na rua, nos bairros mais elegantes de Nova York. Então a AIDS se tornou uma loucura. Muita gente passou a ter medo de cortar as unhas, de fazer a unha por causa do sangue. E muita ilusão, muita mentira. Sabem que a imaginação do povo é terrível. Mas a grande verdade é que o sangue, o líquor, o esperma, são portadores do terrível bacilo da AIDS. E então ela continuou. E aquele estado daqueles jovens homossexuais contaminados constrangia. O Estado colocou um médico para dar remédio para ajudar a morte sem muitas dores. E ele explicou àquelas meninas que não sabiam de nada, inocentes, sobre questões de sexo, o que sabiam elas? Então ele explicou, não se apegue a ninguém, não se deixe fascinar por ninguém, porque eles vão morrer. É questão de mais ou menos dia, no máximo 2 meses. Todos eles vão morrer. E então, Madre Teresa disse, nós estamos aqui para prepará-los para morrer. Todo mundo prepara para viver. Nós preparamos para, depois da morte,
no além-túmulo. E então, Ananda se tornou um verdadeiro anjo. Havia um jovem negro que estava contaminado, ele era homossexual, e se fascinou com Ananda, e ela também. Então nasceu um amor profundo de ternura, de bondade, de compreensão. Ele contou como era a vida dele, os hábitos, a conduta, as aspirações e a morte que rondavam a sua alma. Ele desencarnou com ela, orando o terço, e ele morreu. Mas nesse ínterim, Madre Teresa soube que as prisões dos Estados Unidos, como do mundo inteiro, pelo fato de serem prisões de um sexo só, especialmente onde havia o homossexualismo, estavam abarrotados de portadores da AIDS. Então ela pediu ao prefeito para mandar aqueles que estavam morrendo para morrerem lá, porque eram como animais que jogavam fora. E o prefeito cedeu aos piores bandidos da América, aqueles mais temerários das prisões terríveis do solo americano. E um deles se apaixonou pela jovem Ananda. Falou-lhe essa sedução barata, mas ela se percatava da sua conduta. E ele, grosseiro, esmurrou-a várias vezes e dizia: você não me quer porque eu sou aidético. E qualquer contato ela ficaria contaminada. Certo dia, ela estava atendendo o paciente morrendo, ele veio com uma agulha e o sangue dele, e chegou aqui no glúteo dela, aplicou a agulha e o sangue. E disse: agora você está contaminada. Ela pôs a mão e Dominique diz assim, ela voltou-se para ele e disse: eu sou uma mulher casada. Desde o começo que ele disse que era casada com Jesus. E eu respeito meu marido. Então você pode transmitir, para mim a AIDS não faz mal, mas nunca você me terá no menor gesto de simpatia. Você é apenas o doente que eu cuido. Nem pense que você vai me produzir qualquer pavor. Não tenho medo de você, porque o máximo que você pode fazer é me matar. Se você me matar, eu agradeço, porque eu irei para o reino dos céus. A confiança de ter uma meta. O que eu quero chegar é que Madre Teresa havia conquistado a jovem mais rica da terra e também aquela miserável, nadadora, ali estava salvando vidas, porque tinha um objetivo, acreditava na imortalidade da alma, acreditava no destino, na bondade de Deus, na grandiosidade da caridade. Deram suas vidas para atender esses que ninguém queria. E durante 10 anos, ficaram na sua casa de caridade, aonde há uma frase: aqui está quem encontrou os corações perdidos, que era Jesus encontrando as almas perdidas. Nesse ínterim, a China fez a sua chamada Revolução Cultural. E então, o comunismo tomou conta da China. E veio a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. E a dor tomou conta da China, porque surgiram tantos órfãos, porque a Revolução matava sem medida. Então, Madre Teresa, que já havia instalado um núcleo em Nova York, escreveu a Mao Tse-tung, pedindo licença para, da China, abrir uma casa das Irmãs de Caridade. E a escolhida para dirigir essa casa foi Ananda. Ela se despediu dos rancenianos e partiu para a China do comunismo. O livro termina mais ou menos aí. O livro estuda a AIDS, todas as experiências laboratórias
laboratório de New York, de Paris, na casa dedicada às pesquisas científicas, e mostra como devemos ainda hoje ter muito cuidado com essas pandemias. A AIDS não desapareceu, tornou-se uma doença social da humanidade, como a Covid. Ela não desapareceu, ela diminuiu a crueldade, a virilidade, a viciação, e permanece matando. A Covid continua matando aqui, em toda parte. Tenhamos muito cuidado com essa aparência gripal, que pode ser uma herança da Covid, pode ser a chamada Covid prolongada, em que a pessoa está curado, mas não está curado, e pode ser a preparação de abatimento do organismo para mais tarde uma infecção, uma coisa matar. Não importa, temos cuidado com a nossa saúde, mas com a nossa saúde integral, não só com a saúde orgânica, mas com a saúde moral. O que é que nós queremos da vida? Madre Teresa fez daquela princesa uma religiosa. E quando Madre Teresa morreu, a princesa havia morrido. E Madre Teresa, no mundo espiritual, foi buscá-la para levá-la para o mundo das graças. E Ananda, pobre, humílima, no seu estado de infinita necessidade, tornou-se um exemplo grandioso de objetivo da vida. Então, cada um de nós se pergunte: o que é que eu posso fazer pelo meu próximo? Nem todos seremos Ananda ou a princesa Diana, mas todos podemos ser um raio de sol na escuridão das almas. Todos temos uma palavra boa para dar a um desesperado. Eu já contei várias vezes, mas não me canso porque me impressionou muito. Eu fui atender uma pessoa que estava assim, com a mão estendida para pedir esmola, então eu peguei uma moedinha para esse ato fraterno. E a pessoa me olhou, era um rapaz, e disse assim: não quero o seu dinheiro, eu quero um abraço, porque eu sou gente, ninguém me abraça. Imagine que eu ainda não recebi um abraço. Então eu preciso de um abraço. Muitos de nós aqui estamos precisando de um abraço. Ao invés de uma reclamação, uma censura, uma expressão dura, um abraço. Um abraço fraterno, um toque, um sorriso. E sempre me lembro do fato que uma amiga gaúcha me contou. Ela estava na feira, isso muito atrás, e de repente uma senhora começou a chorar. Ai, meu Deus, eu fui roubada. Eu sou empregada doméstica e abri a bolsa em que estava o dinheiro da feira. Fui roubada. A patroa não vai acreditar, vai pensar que eu roubei. Vai me denunciar a polícia, começou a chorar. Aí fez uma rodinha e havia um menino de uns 8 anos, tá, aqueles danadinhos, olhou para ela e disse: mas a senhora está chorando? Ela disse: meu filho, é porque me roubaram. Ele disse: espera aí. Aí deu uma volta e disse: daqui, senhora, a senhora perdeu o dinheiro, estava ali no cantinho. Eu achei, toma o dinheiro. Tinha sido ele o ladrãozinho, né? Mas ele não disse, ele era um ladrão elegante. Ela então pegou, contou: oh, meu filho, e colocou naquela carteirinha. Que pena que eu não posso lhe dar uma gorjeta. Ele virou e disse isso: não precisa. A senhora já está sorrindo. Era um presente para ele muito maior do que ver aquela senhora lamentando e sofrendo. Ela estava sorrindo. Então não precisa. Isso, quando me contaram, tem uns 50 anos. Até hoje, sempre que eu vou a Porto Alegre, eu digo: cidade abençoada, porque as criaturas humanas já estão sorrindo. Então nós podemos mudar o mundo. Não é necessário ter, como Dai, nem não ter, como Ananda. É necessário somente amar, fazer um bem, qualquer bem,
Porque os espíritos bons estão esperando que estendamos as mãos para a prática da caridade. E quem é tão pobre, que não tem uma boa palavra para dizer a alguém que está sofrendo. Eu tinha dito em nossa última reunião que esta seria a semana da paciência. E Deus me provocou. A tese foi muito boa, porque foi uma semana que precisava não só de paciência, mas de penitência. Agora eu digo assim, muito obrigado, Senhor, porque a paciência não se esgotou. Aguentei e todos aguentamos. Então, com toda a ternura, a Dominique Lapierre, o autor, a Gandhi, a Lady Di, a Madre Teresa, aos heróis anônimos, aos meninos de rua que acharam aquilo que haviam perdido, a nossa ternura, a nossa compaixão. E nenhuma queixa, senão, ó meu Deus, queremos pedir-te que nos abençoes agora, através dos passes. Convidamos os nossos passistas para que tomem os seus lugares e para que arrebatem a nossa alma a uma situação de misericórdia, de beleza, de paz. Ó Senhor Jesus, abençoa nossos médiuns, os irmãos que dão de si sem pensar em si, que oferecem em favor dos que sofrem, todos nós, a espórtula mais preciosa da vida, que é a sua própria energia. Abençoa-os, Jesus. Abençoa-nos, a nós, Senhor. Apiada-te de mim, de ti, de nós. Tem compaixão da nossa existência e ajuda-nos a superar esta hora difícil da humanidade. Que possamos ajudar, ser ajudados, desfrutar de harmonia e de prazer existencial. Nós te pedimos por aqueles que amamos, que nos amam, nossos amigos, familiares, nossos adversários, os que colaboram para nossos erros. Nós te pedimos pela nossa casa, forrada de luz, mergulhando-nos na claridade sublime do Evangelho. Ó Senhor, abençoa o nosso esforço e faze que te possamos servir com abnegação até o fim da nossa existência. Também te pedimos pelos suicidas, pelos drogados, os que estão à véspera do autocídio, aqueles que se enganaram e estão arrependidos. Nós pedimos por eles, mas te pedimos também pelos que são a causa da miséria socioeconômica, dos poderosos que geram o abandono e a pobreza. Nós te pedimos por essas almas infelizes. Abençoa nossa água, permitindo que ela se impregne de vibrações de saúde e de paz. Essa paz que nos dá tanta harmonia e tranquilidade. Pela nossa paz, pela paz no Brasil, paz na terra, pela paz no mundo. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, da Mãe Santíssima,
dos espíritos bons, que suplicamos nos acompanhem, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos nós. Está encerrada nossa sessão.